o Alerj Debate de hoje vai tratar de um tema que aflige milhares de brasileiros todos os anos, as doenças renais. Para falar sobre esse assunto, recebemos o deputado João Pedro, do Democratas, e o professor de Clínica Médica da Unirio e membro da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, Dr. Omar da Rosa Santos. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença. Dr. Omar, primeiro vamos explicar um pouquinho quais são as doenças renais mais comuns hoje em dia. Bem, a doença renal mais comum é a infecção urinária. Eu sei que o meu amigo Dr. João Pedro já se queixou um dia que sofreu uma pielite na infância. É fato. E isto é um assunto que só esse assunto nos levaria a um programa completo. Mas vamos procurar resumir isso em poucos conceitos e podemos analisar algumas outras enfermidades, aquelas mais abruptas, as agudas, que levam a mais graves, que são as insuficiências renais agudas, e aquele que é o programa epidêmico mundial e que aflige, certamente, como uma questão de saúde pública, o Brasil, e particularmente o Rio de Janeiro, que é a epidemia de doença renal crônica, a insuficiência renal crônica, que leva os indivíduos a diálise, as filas de transplantação, a consumirem recursos que são considerados da ordem elevada nos orçamentos relativos às disponibilidades de recursos para a saúde. Então, eu tenho a impressão que com esses três tópicos nós podemos cobrir alguma coisa sem entrar nas particularidades, nas enfermidades mais raras ou mesmo enfermidades sistêmicas que acometem os rins. Os rins são tão importantes que Deus nos deu dois, de modo que o indivíduo que tem hipertensão arterial, por exemplo, que é uma porcentagem elevada da população, eu acredito que nós estejamos, dependendo dos métodos de análise, nós temos entre 15% às vezes a 20% das populações adultas têm hipertensão arterial. Ora, isso reflete como num ariete d'água nas estruturas renais. E os diabéticos, principalmente o diabetes tipo 2, o diabetes do obeso, é uma enfermidade, é uma situação metabólica que leva, nos países com grau maior de desenvolvimento, a maior parte da população daqueles que utilizam os serviços de diálise crônica e que são transplantados são diabéticos. No Brasil, nós ainda não chegamos lá, mas não porque estejamos protegidos, sim porque a nossa situação epidemiológica, por um lado, ainda não privilegiou as medidas preventivas que conduzem outras condições até esse ponto, como o número de indivíduos portadores de outras enfermidades, aqueles que sofrem de outras enfermidades, notavelmente, além da hipertensão arterial, que é a causa que prevalece, as nefrites, não a pielonefrite, as glomerulonefrites. A pielonefrite, posso lhe adiantar que não é uma doença grave. Hoje em dia, no tempo da minha avó, era. Nós podemos analisar. Para quem não entende, doutor Omar, o que é a pielonefrite? Pielonefrite é a forma mais grave de envolvimento dos rins por uma infecção da pelve, por isso se chama pielonefrite, do parênquima renal a partir da pelve renal. Não é nem de longe a mais frequente das infecções urinárias. A mais frequente das infecções urinárias é a infecção da jovem, da mulher na idade de procriação, da época do início das menstruações até o final da idade fértil. Essas são aquelas que têm maior número de pacientes estão nessa categoria e são aquelas que mais vezes sofrem. Então, são as infecções cistites, as famosas cistites, a cistite da lua de mel, a cistite da adolescente, a cistite da estudante, a cistite da mulher com atividade sexual. As uretrites, as chamadas síndromes uretrais, que nem sempre são por bactérias, são muitas vezes causadas por outros micro-organismos, de modo que, às vezes, um pequeno número
percentual desses indivíduos que sofrem cistite, os agentes patogênicos ascendem por dentro da luz, da luz do tubo urinário, dos tubos urinários, da bexiga, dos ureteres, etc., e podem chegar até a pelve renal, onde encontram situação física, biofísica, metabólica propícia para assestar-se ali uma infecção, um abscesso chamado... Fica uma doença mais grave nesse caso. Pielonefrite, é aquela que se caracteriza por febre alta, calefrios, etc. Nos livros clássicos, nos livros médicos clássicos eu tenho 45 anos de formado, no meu tempo de estudante, se falava ainda da pielonefrite, e antes disso, 30, 40 anos antes, épocas pré-antibióticos, se falava que, isso é estatisticamente conhecido por séries necroscópicas, de necrópsia, que até 20% das crianças que sofriam pielite, pielonefrite, infecção urinária aguda, antes de haver antibióticos, essas crianças vomitavam, desidratavam, isso facilitava a perpetuação da infecção. O próprio meio da pelve renal é um meio com baixa pressão parcial de oxigênio, com alta concentração osmolar de osmós, que isso é o apanágio da função renal, a capacidade de concentração da urina. Isso também facilita a permanência das bactérias, né, nessa região. De sorte que, não havendo tratamento, como não havia antes das sulfas, as sulfas são de 1934 e 36, antes disso, essas crianças frequentemente sofriam de disseminação sistêmica pela circulação dos agentes bacterianos, com um assestamento da infecção em vários órgãos, formando os quadros das temíveis septicemias, e que levavam a 20% de morte. Hoje em dia, isso, felizmente, graças a Deus, foi resumido à consulta que se faz com o moço do balcão da farmácia. Ele orienta, tome um comprimido disso de manhã, outro à noite, etc. E, na maioria das vezes, para ser honesto, a questão se resolve por aí mesmo. A maior parte das infecções urinárias, além disso, deve ser dito, elas se resolvem por si. Mesmo hoje em dia, uma pielonefrite aguda, a mais grave das formas de infecção urinária, se não for tratada, frequentemente ela se resolve espontaneamente. Tá certo. É claro, doutora Mar, eu preciso te interromper um pouquinho, porque a gente vai passar para o nosso intervalo. Eu sou um falador, eu sou um grande falador. E no próximo bloco a gente volta com esse assunto e falando um pouquinho sobre como é possível detectar as doenças, e aí a gente vai entrar um pouco também no projeto do deputado João Pedro. Muito obrigado. Não saia daí.